Salve, torcedor alvinegro! Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e te dou boas-vindas ao canal Gigante Alvinegro. Aqui falamos de Ceará todos os dias para você ficar ligadinho de tudo que acontece no seu clube do coração. E hoje tem muita notícia para a gente trazer sobre o Alvinegro de Porangabuçu, tá? Esse final de semana já tem jogo do Vozão pela 11ª rodada contra o Atlético Mineiro. Então vamos conversar, porque tem muita coisa para a gente falar no decorrer desse vídeo. Bora para a vinheta! E aí, torcedor, sabadão, dia 31 de maio, último dia do mês, amanhã já tem Vozão, e aqui vamos conversar sobre o que eu acho que vai acontecer nessa partida. Vou trazer falas do Fernando Miguel também, mas antes disso, papoca o dedo no like, que o seu like é muito importante para o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque você ajuda o canal Gigante Alvinegro a crescer cada vez mais aqui na plataforma e me incentiva a estar trazendo conteúdo para vocês todos os dias aqui, tá? Inclusive eu queria agradecer a todos, porque ontem nós começamos o Bom Dia Vozão com 1.786 inscritos. E eu pedi pra gente chegar em 1.800. E vocês foram além, vocês são incríveis. Nós estamos começando esse vídeo com 1.811 inscritos. Estamos já rumo aos 1.850. Então eu agradeço demais a todos que ajudam o canal Gigante a crescer cada vez mais. E ó, conto com vocês, tá? Vocês estão aqui no meu coração, aqui junto com o Vozão, tá? Amo vocês. E bora, que a gente tem muita informação para falar hoje, tá? Vou trazer logo pra gente começar uma fala eu acredito que seja um podcast lá que o Leandro Caran fez com o Romário. O Leandro Caran é aquele influencer do Ceará que sempre fala: e não sou eu que tô dizendo não, é o Google. Grande abraço para ele, vou estar deixando o arroba dele aqui embaixo, tá? Então, bem bacana esse vídeo e bem polêmico, tá? O Romário vai falar qual foi o pior técnico da vida dele e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Lembrando que, se esse vídeo der direitos autorais, porque ele tem uma musicazinha de fundo, eu tentei tirar, não consegui com tanto sucesso, mas se ele der, eu vou cortar esse trecho aqui da live, tá bom? Ou do vídeo, perdão. Do JP. Tenho, sem problema nenhum. Quem? Lisca. Cara, e agora eu tô... Lisca doido? Pra mim, o Lisca doido sempre foi muito ídolo do Ceará. Pra mim também, mas por que o Lisca? Cara, o Lisca é um cara que ele sempre almeja o protagonismo, independente de qualquer situação. Mas conta uma história pra poder embasar esse argumento. Eu sou torcedor do Ceará, todo mundo sabe. Eu tô surpreso. Tá, o Lisca é um cara que, quando o time ganha, ele é o protagonista. Quando perde, o erro do outro. Ele sempre é um cara que almeja o protagonismo, ele quer sempre ser o centro das atenções. Quando tu fala isso, teve alguma coisa. Cara, eu vou contar uma história que talvez essa pra mim foi a mais bizarra que aconteceu. Você lembra da retomada? Dizem que a retomada do Ceará em 2018 foi aquele jogo no PV contra o Fluminense, o jogo 1-0, né? Que inclusive o gol foi do Leandro Carvalho. Sim. Leandro Carvalho tinha voltado do Botafogo e ele não iria botar o Leandro pra jogar, não iria botar o Leandro, não iria botar o Juninho, que naquele jogo pra mim foi o melhor jogador da partida, o Cardona, o colombiano, o Edinho, o volante que Fluminense. Então o que aconteceu? Nós não víamos bem na competição. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias antes, teve uma reunião bem ríspida lá no Card de Alencar Pinta ainda, que eu vi a história, que foi o Robson cobrando o Lisca pelos resultados, e meio que ele falava que os jogadores que ele tinha trazido não dava conta do recado. Então, Robson, então coloque para jogar. Daí, resumindo, por pressão, ele colocou os meninos para jogar. Quando chegou no jogo, os caras destruíram. E o mais bizarro de tudo, quando acabou o jogo, ele foi dar volta olímpica com a torcida. Cara, e ele tem busto e tudo lá, né? Pra mim, a maior falta de respeito com o torcedor do Ceará é esse busto dentro do carro do Alencar Pinto. Você vê um busto do Lisca do lado do Dimas. Pelo amor de Deus. O cara nunca ganhou nada dentro do clube, pô. Nunca foi campeão de nada. Não quer dizer que tá dizendo que ele é oportunista. Rapaz, bem polêmica a fala aqui do Romário, né?
Muitos torcedores têm o Lisca como uma certa idolatria pelo que ele fez em 2015 e em 2018, mas ver isso aqui, cara, me deixou meio enojado, tá? De verdade, me deixou bem enojado. Mas vamos falar de coisa boa, tá? Vou trazer que o nosso garotinho Galeano tá liberado e deve enfrentar o Atlético Mineiro como titular. Galeano liberado para enfrentar o Atlético Mineiro. O Ceará anunciou que o departamento jurídico concluiu uma transação disciplinar com a Procuradoria de Justiça Desportiva do STJD, liberando o atleta Galeano para atuar na partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, dia 1º. O Ceará vai pagar uma multa de R$15 mil, né, que vai ser provavelmente revestida talvez em doação, alguma coisa do tipo. É geralmente assim que eles fazem. Mas que bom, importante que conseguiram essa transação disciplinar, né? Acabaram mudando a punição de uma suspensão para uma doação, para uma multa, né? Então teremos sim o Galeano para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã. E falando de amanhã, o Ceará colocou no seu Instagram que abemos 43 mil sócios. É isso aí, o Feirão tá fazendo sucesso, muita gente aderindo. Se você não aderiu ainda, faça o seu. Tem preços promocionais, o Feirão vai estar até o dia do aniversário do clube, até segunda-feira. Então garanta, é a sua oportunidade de fazer o seu sócio. Não perca tempo, faça, porque vale a pena, tá, pessoal? Vale muito a pena, você tem entrado em todos os jogos, você tem 15% de desconto na compra de itens. Então, vale a pena, faça o seu sócio, porque se você quer ir para os jogos, vale a pena, tá? De verdade, garanta o seu sócio. E o Ceará, cara, que treinou no PV, né? Imagem aqui dos nossos atletas, do Matheus, do Pedro Raul, do Éder, do Sobral, eles que treinaram lá no PV, aqui o Rafael Ramos, que deve ser titular amanhã, tá? Deve ser titular no lugar do Fabiano. O William Machado, Galeano aqui treinando, Lourenço, Mugni, Pedro Raul de novo, nosso técnico Léo Condé. Bom demais, tá? Bom demais. Espero que esse time faça um bom jogo amanhã contra o Atlético Mineiro. Vou trazer agora trechos da entrevista do Fernando Miguel, que eu gostei bastante, tá? Tô pegando aqui. O primeiro trecho, o Fernando Miguel vai falar um pouco da importância do torcedor no estádio. Deixa eu ver se é esse. Ser sobrepujadas pelo Ceará para ele chegar lá. Olha, eu acho que existe as esferas táticas da partida, existe a questão do envolvimento, da competitividade, e eu acho que aí entra uma virtude da nossa equipe. Nossa equipe tem se demonstrado uma equipe competitiva a todo instante, independente contra quem a gente tem jogado. E claro, existem as questões técnicas da equipe do Atlético Mineiro que a gente não precisa nem... Aqui ele tá falando um pouco sobre o que a gente tem que fazer, né, o time, para poder vencer o Atlético Mineiro, o que tem que fazer para poder ganhar essa partida. Falar a respeito dos atletas que tem daquele lado, mas nós vamos com as nossas características, com aquilo que é a nossa personalidade como equipe, que é de competir o tempo todo, de estar envolvido o tempo todo. E eu acho que um fator que pode marcar e vai fazer muita diferença é o nosso torcedor do nosso lado. Pronto, ele fala do torcedor. Às vezes as pessoas acham que a gente fala da torcida meio que sem pensar, meio que para agradar o ego do torcedor, mas a torcida do Ceará... Pessoal, se o áudio estiver um pouquinho baixo, o problema foi da gravação lá da TV Vozão, tá? Que ficou um pouquinho baixo. Eu também achei na hora que eu tava assistindo a entrevista ao vivo. Ela marca uma participação muito importante na nossa jornada. Ela foi assim durante toda a Série B do ano passado, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. E se tem alguma coisa que eu vá pedir hoje para o torcedor é que ele continue comparecendo como tem comparecido até aqui, que ele se faça cada vez mais presente nas partidas e que ele tenha consciência que dentro de campo a gente conta com eles para a gente superar as dificuldades que a gente vai ter nos jogos. As equipes que a gente tem enfrentado são equipes de um nível altíssimo e ele tem marcado uma diferença muito grande para nós. Então, que ele continue comparecendo ao estádio, que ele continue participando junto com a gente e que a gente, como uma única equipe, a gente possa superar os desafios que a gente tem pela frente, a continuar
continuar por esse jogo do Atlético Mineiro de domingo. Pronto. Videozinho bem bacana, né? Falando da importância do torcedor, no que a gente consegue apoiar o time. E já temos mais de 40 mil confirmados para essa partida, né? Eu trouxe no vídeo de ontem. E com toda certeza deve dar aí uns 45, até perto de 50 mil até amanhã. Próximo vídeo aqui eu vou trazer agora para a gente ver. Aqui. Acho que foi importante esses dias que nós tivemos, porque por mais que o Palmeiras fosse... Aqui, eu vou até trazer um preâmbulo logo antes dele falar. Ele vai trazer o que os jogadores sentiram após a derrota para o Palmeiras. Eu não vou mentir, eu estava com o coração leve para aquela derrota. Porque eu imaginava que pudesse acontecer, eu não ia me iludir a esse ponto, tá? Então eu imaginava que aquilo realmente pudesse acontecer. Mas o Fernando Miguel vai falar um pouco da importância desse tempo sem jogos, desde aquela partida, e também do que os jogadores sentiram com aquela derrota, que acabou sendo maior do que a gente esperava, né? Se tivesse o favoritismo na Copa do Brasil, foi um baque muito forte para a nossa equipe. A gente gostaria e lutou muito para que a gente passasse de fase, infelizmente não conseguimos e a gente sentiu isso. Animicamente a gente sentiu isso. Acho que ficou perceptível na reta final do jogo o quanto foi frustrante para todos nós ter sido eliminados. Então esses dias foram importantes para a gente descansar, recuperar mentalmente, fisicamente todo mundo, trabalhar algumas valências aí que o Léo achava interessante trabalhar. E a gente chega com a expectativa alta, com a motivação lá em cima. É isso que o Fernando falou sobre valências que o Léo Condé queria trabalhar. Tem muita relação, principalmente com treino defensivo, tá? Pelo que a gente soube, o técnico Léo Condé treinou principalmente essa parte defensiva do time para treinar isso, né? Porque a equipe de scout do Ceará acabou notando que, e todo torcedor também, que o setor mais prejudicado do Ceará era a defesa, era onde nós tomamos muitos gols. E eles identificaram isso e treinaram bastante nesses dias que eles tiveram agora para poder treinar. E com a concentração necessária que é para esse jogo. O Atlético Mineiro, a gente fala que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil e não tem de fato. E o Atlético Mineiro, para mim, é uma das grandes equipes da competição, com grandes atletas e investimento muito alto neste ano também. E, então a gente espera um jogo muito difícil, a gente espera uma equipe de muita qualidade, mas com a nossa presença também lá dentro de campo, com a convicção de que nós podemos vencer, de que nós podemos competir e de que nós podemos, com a nossa entrega, a nossa concentração, com aquilo que é a estratégia para o jogo, buscar o resultado que é o que vai interessar a gente. Pronto, vou trazer aqui logo outra fala pra gente ver. Castelão também, tá? Como é viver esses dois mundos, assim? Foi um momento muito especial para mim. Eu não... Pera aí, esse vídeo eu vou deixar pra um pouquinho depois, tá? Esse vídeo, eu vou deixar ele por último. Vou colocar logo outro aqui. Porque esse vídeo, ele foi muito forte. Só posso dizer isso. Estava plenamente que ia dar essa volta por cima. Obrigada. Bom, acho que tem um pouco mais de um ano já desde a minha lesão, né? Vale não, pera. Acho que esse aqui é o que a gente pode ver logo. Esperava que o Léo fosse fazer aquela movimentação de me colocar na reta final daquele jogo. Não, pera, acho que os dois são a mesma coisa. É. Peraí. Vai dar certo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. O Ceará perdendo apenas uma posição sem ter jogado na rodada passada. Bom, acho que o fato da gente não ter movimentado muito nessa rodada fala muito por conta daquilo que é o nosso aproveitamento nessa reta inicial de Campeonato Brasileiro. Eu acho até que nós poderíamos ter uma condição um pouquinho melhor, alguns pontos que a gente poderia ter garantido talvez lá um pouquinho mais contra o Bragantino, talvez um ponto contra o Juventude, contra o Bahia. A gente lamentou muito aquela derrota no último lance da partida, aquele pênalti que a gente considerou que não existiu. Mas enfim, isso é um mérito da equipe, né? Mas em relação ao momento de outras equipes, eu acho que não fala nada. Todos aqueles atletas lá têm nível de seleção brasileira, jogadores que têm um valor agregado altíssimo.
e a gente não pode jamais se apegar ao momento de uma outra equipe para balizar o nosso momento ou para imaginar do que vai acontecer dentro do jogo, né? Eu penso que a gente precisa estar muito concentrado naquilo que é a nossa estratégia, naquilo que o Léo traçar para a estratégia como esse jogo, e estar envolvido o tempo todo, em todo instante, porque os jogos eles têm oscilado muito. Então, quanto mais atento a gente estiver, mais envolvido com as fases ofensivas e fases defensivas, e tentando de alguma forma controlar elas, a gente pode estar mais perto de conseguir aquilo que a gente almeja, que é vencer o jogo. Muito bacana essa fala do Fernando Miguel. Vou trazer mais uma fala dele aqui pra gente, porque eu achei muito importante trazer todos esses trechos para vocês. Eu até peço desculpa o tamanho do vídeo hoje, mas acho que a experiência do Fernando Miguel me deu essa sensação, sabe? Na Série A, contra o Vasco, né? No Castelão também. Só de me colocar na reta. Não, pera, aqui também. Aqui era o mesmo vídeo. Vamos lá. Acho que é porque eu gravei algumas vezes o mesmo trecho final. Mas vamos aqui. Fiquei muito tenso, vou ser sincero contigo. Fiquei muito nervoso porque foi um ano e pouco de inatividade, né? E não tem como você, mesmo sendo experiente, você controlar 100%, porque você fica aquela, pô, como que vai ser a volta? Por mais que você estivesse treinando, um treinamento é completamente diferente do jogo. E eu fiquei muito nervoso naquele momento, fiquei muito emocionado, mas fiquei muito feliz com tudo aquilo que aconteceu, porque já quebrou naquele momento, tirou toda a minha ansiedade. Depois teve mais um momento que o Léo me coloca numa partida, se não me engano, era Campeonato Cearense também. E eu já entro, na hora que eu entro em campo, já me sinto completamente diferente. Aí teve mais um jogo pela Copa do Nordeste, então na hora que eu joguei aquele jogo da Copa do Nordeste, eu já estava querendo o jogo, eu já estava com apetite de estar em campo, sabe? Que eu acho que é o que faz aí, eu acho que é a essência do jogador, né? Mas foi de fato um momento muito emocionante para mim, marcante, importante para mim recuperar a minha concentração, para mim me balizar, para mim ter minhas próprias medidas, meus próprios parâmetros emocionais para fazer parte de um jogo. E hoje tá podendo jogar o Campeonato Brasileiro, eu mesmo com 40 anos eu me emociono hoje quando eu entro em campo, porque até pouquinho tempo atrás estava muito longe para mim. Muito longe. E Nessa hora o Fernando se emocionou. E eu não vou mentir, quando eu tava assistindo ao vivo, eu também. Cara, eu senti assim, o sentimento dele. Eu derramei algumas lágrimas também, assim, assistindo ao vivo. Porque você sente a dor do atleta nesse momento de dificuldade, de já ser um cara com 39 anos, sofreu uma lesão gravíssima, que é uma lesão de LCA. E ele vai explicar um pouco como foi essa volta dele, que era até uma coisa que a gente não sabia, tá? Sobre a cirurgia do Fernando Miguel. Eu acho que não tá nesse trecho, mas o Fernando Miguel citou durante a coletiva que ele teve uma bactéria no pós-cirúrgico e ele teve que refazer a cirurgia. Ele passou 10 dias internado, passou 70 dias tomando antibiótico. Então foi uma recuperação muito difícil do Fernando, que já é um cara que tinha 39 anos naquele momento. Já teve toda uma carreira. E naquele momento, ele se sentiu talvez frágil. Acho que possa ser essa palavra. Mas ele buscou forças e conseguiu se recuperar e hoje está fazendo um grande trabalho na meta alvinegra. desculpa, gente, só tomar uma aguinha aqui. Tinha momentos que parecia que não ia dar mais. E eu aceitei isso. Eu falei, tudo bem, talvez não dê mais de fato, talvez eu não entre mais em campo. Mas um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão sobre a nossa personalidade como família, né? E a nossa incapacidade de desistir. Então eu passei a não desistir dia a dia. Não foi desistir de jogar futebol. Nos dias que eu achava que estava ruim, que eu não conseguia performar, que eu não conseguia alcançar nada, eu chegava em casa, ela apertava, e aí, como foi hoje? Eu falei, vamos tentar amanhã de novo, porque hoje não foi bom. Então eu passei a não desistir diariamente. Não foi pensando, não vou desistir de jogar futebol, vou largar a minha carreira. Não, eu falei, eu não vou desistir diariamente.
E todos os dias eu procurava vir com a minha melhor versão, da maneira mental mais saudável possível, aceitando que talvez poderia ter acabado já a minha carreira. Eu aceitei isso. Aceitei. E as coisas, elas começaram a acontecer. Acho que, sei lá, talvez quando você aceita o seu estado, talvez é a oportunidade de você viver uma nova fase, para você viver um novo estado. Eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu aceitei que talvez pudesse ser o final e foi um recomeço lindo. Tá sendo um recomeço lindo para mim. Cara, eu tô com os olhos marejados, assim, depois de ver de novo a fala dele, eu tô realmente com os olhos marejados, porque você sente a dor do atleta, assim, o Fernando dizer que pensou que a carreira dele tinha acabado, cara. Tinha acabado por conta de uma lesão, entendeu? Assim, então, na hora eu me emocionei, vendo de novo aqui me emocionei de novo. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo pro Fernando, não só porque ele hoje é o goleiro titular do Ceará, mas porque ele é um homem íntegro, ele é um cara que sempre respeitou as cores do Ceará desde que ele veio para cá. Então, eu desejo todo o sucesso pro Fernando, que se esse for o último ano de carreira dele, não sei se vai ser, mas que ele consiga viver intensamente toda essa fase dele e que ele faça um bom trabalho à frente do Ceará, porque ele é um cara muito íntegro e essa coletiva dele, eu confesso que me fez conhecer e entender um pouco mais sobre ele, tá? Então, desejar de novo todo sucesso pro Fernando. E turma, ficamos por aqui, tá? Bom sábado a todos, amanhã tem Vozão. Amanhã teremos live pré-jogo. Eu vou tentar fazer um pós-jogo também. Vamos ver se vai dar. O jogo acaba às 8h30, mas eu acredito que dá. Vou ver se eu consigo chegar para fazer. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Valeu!